Uma semana após o atentado na Maratona de Boston, o suspeito capturado pela polícia foi formalmente acusado pelo ataque. O jovem, de origem chechena, pode ser condenado à morte. Johar Tsarnaev foi acusado neste hospital de Boston, onde está internado. Ele tem uma grave lesão no pescoço, que pode ter sido provocada durante a perseguição policial de sexta-feira passada, que terminou com a prisão dele e a morte do irmão mais velho, acusado de ser cúmplice. Como não pode falar por causa do ferimento, ele respondeu às perguntas dos policiais através de gestos e de bilhetes. Uma das perguntas foi se existiriam mais explosivos espalhados por Boston e arredores. Johar respondeu que não. O Departamento de Justiça afirmou que a acusação contra o jovem é de complô para o uso de arma de destruição em massa. Ele vai responder por esse crime numa corte federal e pode ser condenado à morte. Se fosse num tribunal do estado, a pena capital não poderia ser aplicada, porque Massachusetts suspendeu as execuções de criminosos há 2 décadas. O porta-voz da Casa Branca disse que Johar não será tratado como combatente inimigo, como queriam os republicanos. Uma das 3 vítimas mortas no atentado, uma jovem de 29 anos, foi enterrada hoje. Outras 51 pessoas permanecem internadas. 3 correm risco de morrer. A Bolsa de Valores de Nova York parou durante 1 minuto nesta segunda-feira, na hora exata da explosão da primeira bomba. A gente conversa agora com Guga Chakra, comentarista de política internacional do jornal O Estado de São Paulo. Essa acusação contra o suspeito do atentado em Boston, Guga, provocou mais uma vez um debate sobre a pena de morte nos Estados Unidos. Exato, Mariana. Provocou um debate, primeiro, se ele deveria ser colocado como combatente inimigo ou se ele deveria ser colocado como um criminoso comum. Quem defendia que ele fosse designado como combatente inimigo eram alguns republicanos, como John McCain e o Lindsey Graham. Não todos os republicanos, o Rand Paul, por exemplo, era contra. E outros, mas o governo optou por classificá-lo como criminoso comum. Isso tem sido a tendência. O próprio nigeriano que tentou explodir a bomba em Detroit, o avião em Detroit, que no Natal de 2009, também foi colocado como criminoso comum, mesmo sendo nigeriano e, nesse caso, tendo ligação com a Al-Qaeda na Península Arábica. O argumento do governo americano é que o Johar, ele é cidadão americano que cometeu um crime nos Estados Unidos, portanto, tem que ser julgado como um criminoso comum na justiça civil. Ele não é um combatente inimigo como outros, como Khalid Sheikh Mohammed, que é o mentor do 11 de setembro, por exemplo. E a segunda discussão é se há pena de morte ou não. Se ele fosse julgado pelas leis de Massachusetts, não teria pena de morte, mas ele será julgado pelas leis federais e ele corre o risco de ser condenado à morte. A decisão de ser pela Justiça Federal é que eles têm mais recursos na investigação. Vale lembrar que em alguns casos eles condenaram à morte a Justiça Federal, como Timothy McVeigh, autor do atentado em Oklahoma City, e em outro não. O autor do atentado no Parque Olímpico em Atlanta não pegou pena de morte, assim como o nigeriano que tentou explodir o avião em Detroit no Natal de 2009, tampouco pegou pena de morte. E fazer um julgamento militar para um rapaz de 19 anos sem esse treinamento e sem esse envolvimento tão, sem provas desse envolvimento, seria também um risco depois, né, Guga? De perder tudo que teria sido feito. Exato, Mariana. Não se sabe ainda qual é a motivação do atentado. Há uma série de especulações e o melhor mesmo é ser julgado pela Justiça Civil. A Justiça Americana lida com casos como assassinos serial killers ou estupradores e também no caso de terroristas. Ele não vai ser o primeiro caso de um terrorista julgado pela Justiça Americana. Houve dezenas no passado.